Olá, meus queridos, estamos juntos em mais uma regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem OAB Banca FGV, Direito Civil na cabeça e no coração sempre, né? Escolhi um tema aqui muito legal, que é o tema de direito sucessório. Aí você já sabe o que, gente? Lá vem confusão. E aí eu só digo uma coisa para vocês. Direito sucessório sempre cai uma questão, seja na primeira fase, seja na segunda fase, tá? Primeira fase tem se repetido muito, principalmente no que diz respeito à sucessão legítima, aquela, né, problemática da ordem de sucessão, da ordem de vocação hereditária. Então, principalmente, gente, a análise do artigo 1829, ok? Então, primeira coisa, Raquel, como é que a gente distribui a sucessão, ok? Se o nosso autor da herança não deixou o testamento, ele não deixou uma disposição de última vontade, eu vou ter que me valer de uma ordem legal, que é a ordem de vocação hereditária ou sucessória. Beleza? Até aqui? Tranquilos. Essa ordem está no artigo 1829 do Código Civil. Então, como é que a gente vai, né, a quem entregar a herança? Então, primeiro, quem recebe? Os descendentes. Depois, os ascendentes. 3, o cônjuge sobrevivente. 4, os colaterais até o 4º grau. Lembrando da dica preciosa, os mais próximos excluem os mais remotos. Só que, para proteger o cônjuge sobrevivente, ok? O Código Civil de 2002, ele não deixou o cônjuge só no 3º lugar. A gente sabe que o cônjuge recebe tudo, ele é herdeiro universal ou exclusivo, se não houver nem ascendentes, nem descendentes. Mas, Raquel, e se houver ascendentes e descendentes? Será que o cônjuge estará desprotegido? Não. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, ele estabeleceu duas situações de concorrência sucessória. Então, é lá, inciso 1º, eu vou dar a herança para os descendentes em concorrência sucessória com o cônjuge sobrevivente. 2, eu vou dar a herança para os ascendentes em concorrência sucessória com o cônjuge sobrevivente. Se não tiver nenhum desses dois, o cônjuge sobrevivente recebe tudo, ok? E lembrando também que eu vou reconhecer ao cônjuge supérstite ou sobrevivente o direito real de habitação, tá? Então aqui é artigo 1831. Independentemente de meação de herança, eu vou reconhecer, né, desde que eu esteja tratando aí do imóvel do casal e que ele seja o único bem dessa natureza a ser inventariado. Beleza, o grande problema aqui, gente, é o artigo 1829(1), tá? Então, ele diz assim, os descendentes, eles concorrem com o cônjuge sobrevivente, salvo determinados regimes de bens. Então, não é sempre que o cônjuge sobrevivente concorre à herança junto com os descendentes. Vai depender do regime que ele se casou com o falecido. Então, quais são os regimes, gente, que não estão abrangidos? O código diz, não haverá concorrência quando, no regime da separação obrigatória de bens, no regime da comunhão universal de bens e no regime da comunhão parcial de bens sem bens particulares. Por quê, Raquel? Porque nesse caso haverá meação. E quando quem meia não herda e quem herda não meia. Essa é a regra de ouro que quem nos ensina isso aí é o professor Cristiano Chaves de Farias. Então, se eu era casada com o falecido em qualquer um desses 3 regimes, eu vou ter direito a, quando muito, a meação. Mas eu não tenho direito a concorrer junto com os descendentes. A herança vai ficar só para eles. Raquel, e quais são os regimes que permitem a concorrência? É por exclusão. Então fica participação final nos aquestos, fica separação convencional de bens, ok? E o último, o que, gente? Comunhão parcial de bens com bens particulares, lembrando que a concorrência do cônjuge sobrevivente com os filhos, com os descendentes, ela só se refere a estes bens particulares, ok? Vem comigo na tela. Vamos ver se vocês captaram. A ordem de vocação, eu coloquei aqui, né? Sucessão legítima, ordem de vocação hereditária. Então, nós estamos no artigo 1829, que diz, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo, eu vou até, né, destacar aqui com vocês, salvo o quê, Raquel? Salvo
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ok? Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, nesse caso aqui, não há concorrência sucessória. Depois, dá uma lidinha aí no enunciado 270 da Jornada de Direito Civil, ok? Depois, gente, se não tiver descendentes, vai para os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Aí você já vai me perguntar o seguinte, Raquel, se não tem filho, não tem neto, não tem descendentes, eu vou dar herança para quem? Para os ascendentes, tá? Avós, bisavós, pais. Nesse caso, haverá a concorrência, ok? Nesse caso aqui, haverá a concorrência junto com, percebam bem, você tem descendentes e você tem o quê? Ascendentes. Para concorrer com os descendentes, depende do regime patrimonial. Raquel, e se não tiver descendentes? Vai haver uma concorrência entre os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Beleza. Nesse caso, o regime de bens interessa? Não. A resposta é não. Eu só vou ficar me preocupando com essa questão do regime no artigo 1829, inciso 1º, ok? Nos demais, eu não vou me preocupar. Tudo bem? Raquel, você falou um pouquinho aí, agora há pouco, que quem herda não meia e quem meia não herda. Essa regra só vale para o artigo 1829, inciso 1º. Não vai dar uma de doido e misturar tudo. Beleza? Vem aqui para o passo a passo. Olha aqui na tela. Passo a passo. Saber se o casal estava junto à época do óbito, porque isso influencia no direito sucessório? Sim, é o que a gente extrai do artigo 1830 do Código Civil. Então, se o casal, gente, estava separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos, então o cônjuge sobrevivente não vai ter direito sucessório. A menos que esse cônjuge sobrevivente prove que a separação não foi por culpa dele, mas por culpa do falecido. Eu sei que esse artigo, gente, ele é ridículo, tá? O mínimo que eu posso chamar ele aqui é ridículo, tá? Esse artigo 1830. Por quê, gente? Porque ele fala de culpa mortuária ou culpa funerária. Ou seja, se eu estava separada de fato há mais de 2 anos e eu provar que a culpa não era minha, a culpa era dele, porque ele não me queria mais, então eu volto a participar da herança. Absurdo esse dispositivo, ok? Se a gente não está mais preocupado no direito das famílias, em analisar a culpa, nem quando as pessoas estão vivas, imagina ficar falando de culpa de morto, gente. Não tem o menor sentido, mas o artigo está em vigor, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que analisar, o casal estava junto na época da abertura da sucessão? Estava. Vamos para onde então? Vai para a tela. Depois, identificar qual é o regime patrimonial de bens, até porque aqui você tem filhos e tem cônjuge sobrevivente. Separar meação de herança, porque são institutos diferentes, tá? E na porção da herança, ver quais são os regimes que admitem a concorrência sucessória. Lembrando que depois de tudo isso aqui que eu fiz, eu ainda tenho que saber se os filhos, se os descendentes com os quais eu estou concorrendo são descendentes só do autor da herança, por exemplo, são filhos só dele, ou são filhos que são comuns, filhos nossos, porque isso também influencia. Raquel, então explica rapidinho. Se os filhos, se os descendentes com os quais eu sou a viúva, eu estou concorrendo com descendentes, e são descendentes só do falecido, só do autor da herança, filhos só dele, por exemplo, então a herança vai ser dividida o quê, gente? Em partes iguais. Se existem filhos que são dele, de um outro relacionamento, e filhos comigo, então aqui a gente tem a filiação híbrida. Como é que divide, então? Em partes iguais, tá? Agora, se eu estou concorrendo apenas e tão somente com filhos comuns, são filhos do casal, são meus também, então todo mundo recebe em partes iguais, mas eu, viúva, top 5, não posso receber menos do que 1/4 da herança. Então, é o que a gente chama de reserva de 1/4. Essa reserva de 1/4, ela só é aplicada quando o cônjuge sobrevivente, ele está concorrendo apenas com descendentes comuns. Beleza até aqui? Vem comigo na tela para a gente encerrar esse bloquinho. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, na parte aí da herança, quais são os regimes que não admitem a concorrência sucessória? Comunhão parcial de bens sem bens particulares, comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens. Lembrando que no regime da separação obrigatória de bens, eu estou falando do artigo 1641 do Código Civil e também não esquecer que aqui há a incidência
da súmula 377 do STF. Nesses casos, o cônjuge, ele tem meação. Então, onde há meação, não há herança, ok? E onde há herança, não há meação. Raquel, em que casos haverá concorrência sucessória entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente? No regime da comunhão parcial de bens com bens particulares, lembrando que a concorrência é somente sobre estes bens, tá? Somente incidirá a concorrência sucessória sobre os tais bens particulares. Isso aqui é matéria bem pacífica na jurisprudência. Qual outro regime que admite a concorrência? Separação convencional de bens, que também é chamada de absoluta, e participação final nos aquestos. Certinho? Querem mais informações? Então vem aqui com essa grande equipe para o Gran Cursos Online. Eu espero vocês.